ela nunca nos deixa, assim, alguma aresta aberta. Ela sempre se completa. Então eu fiz um apanhado geral do livro de 1 Pedro. Fique tranquilo, nós não vamos olhar todo o livro de 1 Pedro. E às vezes tu fala, vamos olhar o livro todo, o pessoal já, né, arregala um olho desse tamanho. Não, fica tranquilo, tá? Mas nós vamos sim olhar algumas partes do que Deus fez. Eu estava procurando isso aqui, muito obrigado. Olha, ó, 1 Pedro. Muito bem. Então, para mim, o livro de 1 Pedro, o título geral que eu daria para esse livro é Consolando aqueles que perseveram. Então, Pedro está escrevendo a sua carta para um grupo de igrejas lá na Galácia, e essa igreja está passando por algum tipo de perseguição. Então, Pedro está dizendo para essas pessoas se manterem firmes, que Deus está com eles, e que eles podem confiar plenamente naquilo que Deus tem dado a eles. Então, por isso eu coloco para mim como subtítulo, então, Consolando aqueles que estão perseverando, mesmo debaixo da perseguição. Aí eu tenho uma miscelânea agora, que eu aperto de novo. Vamos ver, está funcionando. Só não está indo. Ali. Tá, aí, muito bem. Eu montei um esqueminha do livro de 1 Pedro até o capítulo 2. Eu sou meio maluco. Eu gosto de fazer esse tipo de coisa. Eu gosto de pegar cada parte, quando eu vou ler um livro, o que o autor quer dizer, o que ele está falando. Então ele começa com uma saudação, depois da saudação ele agradece a Deus pela salvação. Ele diz que todo aquele que encontra Cristo é regenerado, aperfeiçoado e receptor das promessas de Deus. Depois você lê em casa, tá? Aí depois então, do versículo 13 do capítulo 1 até o versículo 10 do capítulo 2, para mim ele está dizendo assim, ele está dando o novo status do cristão. E aí então ele separa isso em 3 partes. Primeiro, santidade adquirida e santidade vivida, aquela que eu falei para vocês. Aí no meio ele vai falar mais alguns versículos, ele vai dizer assim, a palavra de Deus é o que nos leva ao amor fraterno. E então a última parte, que é essa que eu gostaria que nós conversássemos hoje, que é essa última aqui, a edificação do corpo acontece sobre Cristo. Pode trocar? Vou precisar de uma ajuda aí. Não. Aqui agora foi, mais uma vez. Aí, vamos lá. Vamos então ler os primeiros 10 versículos do 2º capítulo da Epístola de 1 Pedro. Tá bom? Você já está comigo lá? Então vamos lá, diz assim, ó. Então, já que santidade dada é santidade vivida, como é que nós vivemos essa santidade que Deus está propondo para nós? Então olha algumas coisas que Pedro coloca ali. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Portanto, livrem-se de toda a maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa àquele que nela confia, jamais será enganado. Portanto, para vocês os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo,
mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então a ideia aqui é que Deus agora pede alguma coisa para nós fazermos, mas tudo o que nós fazermos vai acontecer sobre Jesus. A edificação do corpo, a santidade que eu vou viver, ela deve acontecer sobre Cristo. Por isso, quando eu olho para o Novo Testamento, a santidade que Deus quer para nós não é baseada em regra. Por isso nós vivemos na graça. A santidade que Deus requer de nossas vidas é baseada em princípios. Princípios que eu estabeleço para a minha vida. E não é um monte de regra. É claro que nós, como seres humanos, preferiríamos a regra. Seria muito mais fácil. Você já foi em bingo? Pode levantar a mão aí quem já foi em bingo. Viu? Sabe, uma das minhas atividades favoritas é estar em Areias Brancas. Sim, eu veraneio lá. É óbvio, todo gringo da Serra Gaúcha veraneia ali. Arroio do Sal, Areias Brancas, Curumim. Agora tem umas prainhas mais pra frente, Itapeva, que estou crescendo também, né, até chegar em Torres. Mas eu veraneio em Areias Brancas. E eu curto muito ir no bingo de Areias Brancas. Ali que tem ali atrás da igreja, tem um salãozinho. E eu vou lá. E eu adoro, assim, mas o que tu quer ir no bingo? Eu quero ir no bingo. Aí tu completa os 4 cantos, tu ganha um saco de grostoli. Claro! E às vezes chego em casa com o café garantido. Chego em casa com o saco de grostoli. Se tu completa a linha primeiro, tu não paga uma cartela, ou uma vez ganhava R$10, mas agora vai se não paga mais uma cartela. E aí se tu completa, tu ganha o prêmio. O prêmio, sei lá, vai desde garrafão de vinho até... exato. Porco inteiro, desossado para você assar. É muito divertido. Então, meu veraneio, eu gosto de bingo. Às vezes, a nossa santidade, a gente faz ela mais ou menos que nem um bingo. Deus, o que é que tu quer que eu faça? Eu quero que tu ore. Tá bom, eu tenho uma cartelinha lá. Oração, eu faço um sinalzinho, ok. O que mais tu quer que eu faça? Vá no seu grupo célula. Tá bom, vou no meu grupo célula, ok. O que mais? Vai na celebração domingo. Opa, não tem problema, celebração domingo, quando não tem jogo do Grêmio, do Inter, ou do Esportivo, ou do Juventude, eu boto um tique ali, não tem problema. E nós vamos achando que isso é santidade. Só que, na verdade, a santidade é um princípio muito mais do que eu colocar um sinalzinho em algo feito. Por exemplo, se você não adulterar, você está tendo santidade. Ok, então eu vou ali e só coloco um ticket, né? Faço um cheque, né? Não adultero. Mas qual é o princípio de não adulterar? Aí eu volto-me para a palavra de Deus e ele diz que eu e minha esposa somos um. E agora, nessa unidade, Deus vai se revelar para nós. E nós agora precisamos levar a nossa unidade familiar debaixo dos caminhos de Deus. E se eu sou exclusivo para minha esposa, e minha esposa é exclusiva para mim, por isso nós somos um só, então não adulterar passa a ser um princípio e não algo a ser obedecido. Estão entendendo a diferença disso? Santidade, então, não é apenas nós fazemos os nossos cheques. Aqui, ok, checado. O que mais? Checado. Não. Santidade, agora nós vivemos um princípio. Onde é que é o princípio? Sobre Cristo. Então, Pedro agora vai nos dar umas dicas de como funciona a santidade. Ele começa assim, portanto, e esse portanto é muito importante. Porque na língua usada por Pedro, que é o grego, mas também para o nosso português, ele está conectando o que ele vai falar agora a tudo que ele já falou anteriormente. Regenerados, receptores da promessa de Deus. Então, Pedro vai dizer, então já que eu falei tudo isso, agora então vocês têm que... E ele usa uma palavra, livrem-se, abandonem, deixem toda a maldade. Vamos começar por isso. Tudo aquilo que o nosso coração quer fazer, mas está em desacordo com a vontade de Deus. Tudo aquilo que não me permite viver bem na sociedade aonde eu estou.
Livre-se de tudo aquilo que está fora do padrão de Deus. Tudo isso é considerado maldade. E aí ele vai dar alguns exemplos. Por exemplo, livre-se do engano. Essa palavra engano, eu acho, foi mal traduzida para o português o engano. A palavra original é a mesma que dá origem à palavra dolo. E dolo é uma palavra que nós, no português, usamos muito mais no vocabulário jurídico. Quando a gente escuta o Jornal Nacional dizendo foi um homicídio doloso, que é diferente do culposo. Qual é a diferença do doloso para o culposo? Alguém poderia falar para nós? Sem intenção é o culposo. O doloso, então, você quis. É exatamente isso. Livre-se de toda a maldade e de todo dolo. Dolo significa o seguinte, é aquela pessoa em que ela não vai medir as suas ações para alcançar o objetivo que ela quer. Então significa que a minha santidade passa, inclusive, por eu pensar no bem-estar do próximo e não só em alcançar aquilo que eu quero. Livre-se de todo o dolo. Se aquilo que você quer, você vai prejudicar alguém, não faça. Esse é um princípio da santidade. Então vamos lá, como é que eu aplico isso na minha vida? Bom, eu levo isso com uma fórmula simples para mim. Eu aplico isso na minha vida. Se eu estou tendo vantagem, significa que alguém está tendo desvantagem. Deus pede para que eu haja sem dolo. Então, se alguém vai ser prejudicado, eu não vou fazer. Exemplo prático agora. Eu tenho net na minha casa. Não é tipo, é net mesmo, tá? Mas antes de eu ter net em casa, o meu vizinho tinha net na casa dele. Muitos de vocês não foram na minha casa, alguns já foram. Eu tenho uma casa que é grudada com a do vizinho, conjugada. Uma parede só separa a minha casa da casa dele. E ele chamou a net lá. E aí fizeram um estudo e ele ia pegar o pacote mais caro da net. Não sei quanto é que custa. Aí ele um dia me chamou, e ele quase não me chama, a gente quase não se vê, os meus horários são bem malucos, os dele também. Mas ele me chamou, disse, vizinho. Eu disse, opa, quando o vizinho, vizinho, tu diz, ai meu Deus, o que vai acontecer? O que o meu cachorro fez? Tu já começa a pensar. Não, é o seguinte, eu estou colocando net na minha casa. Eu disse, que legal, até um dia, quem sabe, eu posso colocar na minha. Então, eu vou colocar o pacote mais caro, vou pedir 2 linhas de telefone, tá? E eu só escutando. E aí a gente faz o seguinte, a gente só passa o fio para tua casa e aí tu fica, a gente racha a metade. Porque aí eu vou ter direito a um ponto extra, o ponto extra vai ser da tua casa, depois tu fica com um, eu fico com o outro, tu fica com o telefone, eu fico com o outro, nós estamos tudo bem, pagando a metade. É tentador. Mas aí a pergunta que eu fiz para ele é, a net permite isso? Aí ele deu um passo atrás. Ele disse, olha, se a net não permite, eu não vou fazer. E aí então, ele não veio mais me oferecer net na minha casa. Até um dia que a Simone precisou fazer um negócio, precisava da internet, aí a gente chamou a net, botamos lá o pacote mais básico do básico do básico, que é o que dá para usar, eu consigo assistir SBT, Globo, Record, né? É divertido, não, eles me dão uns canais disso também. Mas a grande questão é, eu ia ter benefício, mas alguém na net ia pagar pelo meu benefício. Isso deve ser um princípio sempre. No mercado, a Caixa me deu o troco errado, se ela errou para mais, eu preciso devolver para ela. Mas aí o que a gente pensa? Não, o dono do mercado é rico, não vai sentir falta desses 10 reais. O dono do mercado vai cobrar dela, que provavelmente ganha menos que você. Então eu não quero que ela seja prejudicada. Por que não quer que ela... É uma mulher que você nem conhece. Porque eu sou o sal da terra e luz do mundo. Se eu não agir de forma adequada, quem vai agir? Se Cristo não transbordar na minha vida para a vida dessa caixa de mercado, quem vai transbordar? Esse é o princípio da santidade. Nossa, isso é muito legalismo. Não é legalismo. É princípio. E é o princípio que Pedro já falou para os seus autores lá anteriormente. Eu disse, depois você lê em casa. Sejam santos, porque o vosso Pai é santo. Então o meu padrão de santidade, ele tem que estar nas nuvens. Literalmente, nas nuvens. O padrão de santidade da nossa vida como cristãos tem que ser na exata estatura da presença de Deus nela. Por isso, eu me livro de toda a maldade e também de todo o dolo. E também da hipocrisia.
que é alguém ser hipócrita? Olha a mulher da imagem. Talvez lá no fundo você não consiga ver. Mas é uma mulher e ela está escolhendo com que cara vai sair. Às vezes as mulheres fazem isso, né? Eu até brinco, hoje Simone não está aí, eu posso extrapolar, né? Mulher para sair, 2 de mão de argamassa, né? Depois dá uma lixada para tirar as imperfeições, aí faz uma pintura base, depois dá o destaque só nas aberturas, né? Pronto, é igualzinho a minha casa. Então é igualzinho a minha casa, 2 de mão de fundo, uma tinta e depois o destaque nas aberturas, né? Mas é mais do que isso, não está falando só de maquiagem. Está falando de realmente você ir ou apresentar-se a alguém de uma forma como você não é. Na verdade, o que Deus pede de nossa vida é uma honestidade. Eu preciso honestamente mostrar quem eu sou. E como é que eu faço isso? Convivendo com as pessoas ao meu redor. As pessoas vão olhar para mim e vão perceber quem eu realmente sou. Por isso nós somos campeões de não mostrar quem nós somos. Nós estamos talvez vivendo como sociedade, a sociedade mais distante do próximo que já aconteceu. Qual foi a última vez que teu vizinho foi na tua casa tomar um chimarrão? Uma vez, nós morávamos em casas e você conhecia todo mundo da rua. Todo mundo, tu entrava na casa, eu lembro, morava na casa da Dona Lica, ela tinha um monte de filhos que chegavam cada um no horário, a casa dela sempre tinha um fogão a lenha com comida em cima, a gente chegava na casa da Dona Lica, a gente queria comida, e ela dava. Era muito divertido. Hoje nós moramos em prédios, que são bem menos extensos que nossa rua, e nós não conhecemos o vizinho que mora na porta da frente. Nós não queremos mais conviver com as pessoas. E as pessoas acabam não conhecendo quem nós somos. Só que se as pessoas não sabem quem eu sou, como é que eu vou apresentar Jesus para essas pessoas? Se o meu vizinho não conhece meus princípios, se os meus filhos não brincam com os filhos do vizinho, como é que ele vai saber que eu tenho Jesus na minha vida? Então nós às vezes escondemos quem nós somos. E aí quando nós vamos a algum evento social, nós sempre apresentamos uma carinha bonita. Nós sempre estamos bem. Bom, é a velha história, é só entrar por aquela porta ali, tudo vira perfeito. Ou você já ouviu alguém entrar na igreja triste, ou brigando com a esposa, ou não? Eles brigam até aquele portão ali, ou até o início da descida da escada. Depois chega que agora vamos chegar. Aí o casal tá meio bravo, mas basta o primeiro, oi, como é que tá? Uma beleza, uma maravilha. Nem para os nossos irmãos nós realmente abrimos quem nós somos. Aí de repente você vai conversar com um casal, você descobre que o casamento está um caos. E você diz, meu chapéu, como é que eu não percebi antes? Claro, antes não se mostrava. E aí quando você começa a chegar mais perto, você vai vendo que não é bem assim. Então, livre-se de todo mal, de todo dolo, de toda hipocrisia e de toda inveja. E nós, gringos, somos invejosos. Ah, não, imagina. Ah, é? Deixa amanhã o teu vizinho aparecer com um carro zero na garagem do lado. Ah, tu já vai no jornal, vamos ver qual é a marca, qual a concessionária, vamos ver as promoções, e aí se é muito caro, não, porque ele só pode estar roubando, não é assim? Ele só pode estar roubando. Gente, eu achava muito engraçado, às vezes os vizinhos tinham um carro novo, não, mas é traficante, não, porque está roubando, não, nossa, eu vivo no meio de marginais. Meu chapéu. Então, a gente é muito invejoso. Não tem jeito. Aí o vizinho faz um puxadinho na casa, eu também faço um puxadinho na minha, para mostrar para ele. Aí ele aumenta um andar, eu aumento 2, para mostrar para ele que eu também posso. Né? Nossa, nós somos realmente muito complicados. Vivemos uma sociedade muito invejosa mesmo. E também, então, livre-se de toda a maledicência. Maledicência é diferente de maldade, porque maldade é o que você faz, maledicência é o que você fala do outro. Né? É a fofoca. Mas mais do que fofoca, você fala mal da pessoa para alguém, e aí então isso é uma maledicência. Então, se você quer saber como é que é possível viver a santidade de Deus na sua vida, está aqui a fórmula. Então, estão aqui os princípios. Aí depois, agora, você bota esses princípios nas atitudes da sua vida, e aí você começa a aplicar quais serão as atitudes para cumprir esses princípios. Ser cristão não é obedecer a regra. Ser cristão é levar
altos princípios e aplicá-los em sua vida, livrando-se de maldade, dolo, hipocrisia, inveja e maledicência. E essa regeneração, então, me capacita a uma vida social. Olha todos esses princípios aí. Aí tu para um pouquinho para perguntar e alguém disse assim: Jesus, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus disse: o maior dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, é: ame o próximo como a ti mesmo. A santidade de Deus na minha vida me capacita, primeiro, a me comunicar com Deus diretamente. Segundo, me capacita a viver com o próximo. Se eu conseguir viver livre disso, eu vou ser uma pessoa que vai conseguir conviver com as pessoas ao meu redor. E essa é a meta de Deus para a minha vida. E aí ele fala: como fazemos isso? Primeiro, alimente-se com o leite genuíno, puro, que é a palavra de Deus. Da onde eu vou tirar então os altos princípios da minha vida? Daqui. Esse é o livro base. Aqui estão todos os princípios que eu devo tirar para depois a posterior aplicação na minha vida. Esse leite é verdadeiro, e esse leite também é a palavra que foi traduzida por espiritual. Na verdade, no original grego, é a mesma palavra que dá origem à palavra lógico. Então, ele é um leite que eu aplico com a minha mente. É a mesma palavra usada quando Paulo fala em Romanos 12, 1 e 2, que esse é o sacrifício racional de vocês. Não se amoldeie aos padrões do mundo. Ofereçam vossos corpos. Lembram? E aí ele diz assim: esse é o sacrifício racional. É a mesma palavra usada por Pedro aqui. Então o leite de Deus, ele é genuíno e verdadeiro, mas ele também é um mental. Ele é algo lógico. Ele pode ser aplicável. Então não é uma verdade que eu vou meditar, sentar lá em posição de lótus, e aí vou chegar a um nível elevadíssimo, aí eu paro de meditar e volto para a verdade e não aplico nada na minha vida. Não. Ele é aplicável com a minha mente. Eles são princípios aplicáveis. Então, livrem-se de tudo aquilo, desejem o leite, que é a palavra de Deus, para que sejam capazes. E aí agora, esses sejam capazes é a próxima parte que nós vamos olhar. Pode passar aí. Sejam capazes de conformar a vida de vocês na pedra angular que é Jesus. Às vezes a gente fica perguntando: como assim? Que história é essa de pedra angular que é Jesus? Volta, pensa. Antiguidade. Nós não temos esquadros a laser. Hoje você tem tudo a laser, é tudo muito certinho, muito justo. Eles ainda assim conseguiam fazer construções que estavam dentro do prumo e do esquadro de uma forma fantástica. Como eles faziam isso? Com a pedra angular. O que é isso? Eles pegavam uma pedra, talhavam ela de forma perfeita, colocavam ela num ponto X de uma construção. A partir desta pedra, eles mediam os ângulos de todo o prédio. Então, mesmo que as pedras fossem diferentes de tamanho umas das outras, e nós encontramos isso muito em muitos lugares. Por exemplo, olha uma taipa, se você for mais para o interior, você vê a taipa que o pessoal coloca nas parreiras, são pedras de tamanho diferentes, mas elas ficam certinhas. Esse é o princípio da pedra angular. Uma pedra vai dizer qual é o ângulo de todas as outras nessa construção, mesmo que elas tenham tamanhos diferentes. Esse é o princípio que Pedro está aplicando aqui. Livrem-se de tudo aquilo, desejem o leite espiritual, e agora vocês serão capazes de colocar a vida de vocês dentro daquilo que Jesus vai observar. Por isso ele é nossa pedra angular. Por isso ele é nossa pedra angular. Então tudo que eu fizer na minha vida, o meu tratamento com o Eduardo, o meu tratamento com a Geisa, o meu tratamento com a Simone, com todo mundo, deve ser baseado no que Jesus faria.
A minha atitude na minha empresa, na minha escola, ou aonde eu estiver, meu local de trabalho, onde eu estudo, deve ser baseado pela atitude daquilo que Cristo faria. Estão entendendo o sentido da santidade? O princípio é eu acomodar a minha vida a tudo aquilo que Cristo quer que eu faça. Ele é a pedra angular. Ele dita a regra. Então, só através dessa pedra viva que é Jesus, nós vamos nos aproximar de Deus. E com isso, nós seremos pedras vivas na construção de uma casa espiritual, oferecendo sacrifícios aceitáveis. Quero voltar um pouquinho. Você lembra que Jesus, enquanto está indo para a cruz, ele pergunta para seus discípulos: quem eles dizem que o Filho do Homem é? Uns dizem que é Elias, outros dizem que é João, outros um dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, o autor desta carta, diz: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí então Jesus diz: muito bem, e tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí, com o passar do tempo, um determinado tipo de igreja disse que só é verdadeira a igreja que vem de Pedro. E aí colocaram Pedro como o primeiro líder deles. Agora, quando eu olho para a carta de Pedro, eu vejo que aquilo que Jesus falou para ele, ele falou para nós agora. Para todo aquele que quiser moldar a sua vida de acordo com a pedra angular que é Jesus, Pedro diz: e vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Para quê? Para a construção de uma casa espiritual. Ufa, então não está só com Pedro a coisa. Está com todo aquele que quiser moldar a sua vida de acordo com a pedra angular que é Jesus. E isso quem está escrevendo? O próprio Pedro. Então ele liberou todo mundo desse peso. Então, à medida que nós vamos tentando colocar a nossa vida no padrão de Deus, nós vamos sendo construídos como um templo. E o que era o templo no Antigo Testamento? O lugar onde Deus habitava, o lugar de adoração, o local em que Deus indicava que estava presente no meio dos homens, à medida, com sacrifícios, à medida que nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, seja em Bento, em Caxias, Farroupilha ou qualquer outra cidade, à medida em que nós vamos colocando nossas vidas no padrão de Deus, nós somos um templo, ou seja, nós somos a presença de Deus nesse local. Isso é santidade. Isso, quando nós colocamos nossa vida no padrão da pedra angular que é Jesus, a nossa vida vai se tornando um templo no qual Deus pode se manifestar aos outros. Esse é nosso papel. É por isso que devemos viver a santidade. Se não fosse por isso, nós não nos converteríamos e Deus já nos levava para cima. Mas nós ficamos aqui porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Porque nós somos luzeiros que apontam para a salvação. Nós somos aqueles que vão cumprir a grande comissão. Por isso nós estamos aqui hoje. E por isso a santidade é algo que deve acontecer na nossa vida. Pode trocar para nós aí. Ops, vai, pode. Tá, isso. Aí. Quando isso acontece, o que nós temos como resultado é o coletivo, é o corporativo. Por isso Jesus disse: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja. No grego, eclésia. É uma palavra mágica? Não. É uma palavra que significa reunião de pessoas, grupo de pessoas. Então, à medida em que nós somos aquilo que Deus quer, nós vamos ganhar agora coisas no coletivo. Então, vocês são raça eleita. Raça eleita é uma unidade. Assim como eu e minha esposa somos um, eu, quando estou com vocês, para Deus, somos um. Raça eleita. Que mais? Sacerdotes do rei, ou traduzido também para sacerdócio real. Nós servimos ao rei dos reis como sacerdotes. Nação santa, de novo, nação é um grupo de pessoas. Povo também é um grupo de pessoas.
povo exclusivo, comprados por Deus. Pode trocar. Em Deus, nós somos verdadeiramente livres. Livres para exercer nossa santidade. Sem Deus, nós não passamos de um agregado de pessoas que não sabe distinguir a mão direita da esquerda. Mas com Deus, nós então temos significado, vida, liberdade e salvação. Na medida em que vivemos aquilo que Deus quer. Novo status do cristão, então, conforme Pedro coloca, que é como nós estamos. Na prática da nossa santidade, o amor fraterno que temos uns com os outros, nós teremos uma vida edificada em Cristo de forma coletiva, e isso é a igreja. Isso é viver a santidade. Isso é praticar a santidade. Isso é ter altos padrões na minha vida, que são lapidados por aquela pedra angular que é Jesus. Esse é o propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Em casa, tarefa para você fazer. Leia esses dois, na verdade o capítulo 1 e esses 10 primeiros versículos da carta de Pedro. E você vai talvez até entender um pouquinho melhor aquilo que eu falei para nós hoje aqui. Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar? Deus, nós somos gratos a Ti. Gratos pela Tua presença em nossas vidas. E por isso, Pai, nós queremos Te entregar nossa vida e, conforme a pedra angular, queremos moldar nossa vida através disso. Dá-nos consciência de vivermos uma santidade altíssima, em que o nosso princípio está em viver os Teus valores nos nossos dias, livres de qualquer maldade, de qualquer dolo, de qualquer hipocrisia, de qualquer engano, de tudo aquilo que pode realmente não mostrar o Teu amor para as pessoas ao nosso redor. Mas a partir disso, essa santidade sendo vivida de maneira correta, nós podemos realmente viver de forma justa com os nossos irmãos. E queremos agradecer pela igreja que Tu colocaste ao nosso redor. Cada pessoa que Tu assim colocou faz parte do Teu projeto para a nossa vida. E nós queremos tratá-las da melhor maneira possível. Porque juntas é que nós somos povo, uma nação santa, um povo escolhido e exclusivo Teu, Pai. Sacerdotes reais. Obrigado por isso, Pai. Obrigado por Tua presença em nossas vidas. E viver a santidade que Tu tens para nós é nos comprometermos com Tua presença em nossas vidas. É isso que nós pedimos e agradecemos. No nome de Jesus. Amém.